Fala rapaziada e mulherada rubro-negra, torcedores rivais, Danilo na área, mais um vídeo aqui do canal Fla Sagaz e vamos comentar aí sobre os últimos casos da fala do Rodrigo, do Fagner, né, do Carlos Alberto, Robinho, Daniel Alves. Vamos botar isso tudo aí num pacote para avaliar, para vocês saberem a minha opinião verdadeira sobre isso tudo. Mas antes, se inscreve aí no canal, dá uma macetada no like, compartilha com os amigos, comenta. Então vambora, galera. O que eu acho sinceramente aí do caso desses jogadores? Vamos começar aí do menos grave pro mais grave, beleza? Então a fala do Rodrigo, cara, eu achei nada demais, achei super tranquilo, achei que foi uma provocação que faz parte do futebol. Eu até melhoraria ela se fosse o Rodrigo, né, ali pro caso do Santos, porque ele poderia ter falado assim: pô, se fosse o Peixão aqui, tava certo de estar na final, agora o Flamengo, pô, já não é tão forte quanto o meu Santos e tal. Eu acho que seria muito melhor. Por quê? Porque ia valorizar o time que revelou ele. Mas quando ele fala dessa forma aberta, pô, a gente já esperava que não passasse. Isso dá margem ao entendimento que ele não acreditava passar por ser um time brasileiro. E que os caras vão pra Europa e absorvem essa mentalidade, essa visão europeia de desvalorizar o nosso futebol aqui. Então, sinceramente, era obrigação do Flamengo passar. Não avançou pelos problemas aí que a gente já falou, de problema da diretoria e das besteiras que eles fizeram, que todo mundo sabe. E aí eu trouxe o Rodrigo aqui pra gente falar muito mais pelo que a gente não fez na Copa do que pelo que ele falou agora, que eu vou complementar um pouco mais na frente esse raciocínio da Copa, tá? O Fagner, ele é um caçador de engajamento. Hoje em dia, você é corintiano, você fala mal do Vitor Pereira, gera like, e é isso que ele quer. Mostra o quão mimado e despreparado os jogadores de futebol do Brasil são. Porque eles acham que tem que gostar pessoalmente do chefe, gente. Quando a gente cobra profissionalismo do cara, vira chato. Quando eles perdem a posição porque não estão jogando nada, como no ano passado o Fagner não estava jogando nada, faz birra. E é no mínimo um antiprofissionalismo do caramba. Porque você falar do seu ex-chefe publicamente numa entrevista, cara, quero saber se você, torcedor, daria uma entrevista aí falando mal do seu ex-chefe. É no mínimo pouco inteligente, porque afinal o mundo dá voltas, né? E a gente nunca sabe quando vai precisar de alguém. E aí a tua própria empresa de repente não ia achar legal você fazer uma atitude como essa, ia soar mal. E aí a gente entra depois nos casos mais graves, que eu não vou me aprofundar muito, do Carlos Alberto que agrediu lá o torcedor dando soco, do Robinho e Daniel Alves em casos de abuso sexual. E o que eu acho que é a causa disso tudo? É um efeito cascata, gente, de uma educação precária e uma superproteção e mimo dos jogadores, porque eles são multimilionários. Muita gente quer ficar na aba desses caras, além de que eles sustentam normalmente já que é a família. E forma então uma geração de jogador despreparado, sem personalidade, inclusive para ganhar uma Copa do Mundo. Pensa nesse efeito, galera. O cara vem de família humilde e vê no futebol a esperança de sustentar a família. E muitos acabam estudando menos do que deveriam. Beleza? Eles começam a ganhar dinheiro muito cedo, cara. Hoje em dia, o cara na categoria de base, uns fenômenos aí, ganham 15, 20, 30, 40 mil com 13, 14 anos. Olha isso. Eles largam os estudos e aí começam a ser mais mimados. Por quê? Porque eles não dão entrevista, porque eles de repente não desenvolveram a capacidade ali de falar, de argumentar, e aí eles não botam a cara, eles nunca assumem seus erros e logo eles não amadurecem. É claro que, gente, caráter não necessariamente tem a ver com estudo, tá? Nos casos aí mais graves de agressão e de violência sexual. Tem gente que muito estudada que comete esses crimes também. Mas o que eu acredito, gente, é que o estudo nunca vai ser prejudicial. Pelo contrário, ele vem a desenvolver o raciocínio e sempre vai contribuir não só para você ser um profissional melhor, mas para você ser um cidadão melhor. Estudar as matérias, gente, lá da escola, não é só para você aprender aquele determinado tema, mas você desenvolve a sua capacidade intelectual de tomar decisão. Pô, Danilo, mas eu não gosto de matemática. Como é que você vai controlar teu dinheiro todo mês? O que você vai investir, o que você não vai investir? Pô, Danilo, eu não gosto de história. Um dia você pode estar passeando com o teu chefe, ele mencionar um fato histórico, você complementar para ele. Por causa disso, ele vai com a tua cara e você ganha ali uma promoção antes de todo mundo no trabalho. Pô, Danilo, mas eu não gosto de biologia. Você pode estar na noitada, viu ali aquela pessoa bacana, né? Uma médica, um médico, você tá trocando ideia, aquele bate-papo. E aí você pode não ser médico e conhecer a fundo, mas você sabe alguma coisa, você tem bagagem cultural sobre aquilo. Você vai saber trocar minimamente uma ideia e aí, de repente, você arrumou uma namorada ou um namorado por causa disso. Então, gente, estudar é sempre positivo. Você que tá aí, que, pô,
não tá dando muita importância, estuda, cara. Isso colabora para várias coisas na sua vida. E com dois fatores agravantes. No Brasil, a fama dá uma sensação maior de poder do que nos outros lugares. Seja aí pela impunidade do país, das leis, né? Mas também pela cultura da ostentação aqui no Brasil. Pô, Danilo, mas em outros lugares a galera tem mais grana que o brasileiro. Tem, isso é verdade, mas todo mundo tem mais, a sociedade é mais igual. Eu sei porque eu morei na Europa 8 anos atrás, morei 1 ano lá na Inglaterra. Gente, enquanto a galera que se endividava já para ter iPhone, a maioria dos meus amigos lá nem iPhone tinha, meus amigos gringos, tá? Não tinha essa parada de combo na noitada. Óbvio que lá os milionários ostentam, mas no Brasil, pra gente ser um país de desigualdade, camada muito mais inferior quer entrar nesse jogo de ostentação para quê? Para se destacar socialmente, para se achar ali, coisa e tal. Justamente por isso dá uma sensação de poder. E o segundo agravante, gente, além desses caras estudarem pouco, os que estudam têm uma educação ruim comparada à educação pública europeia. E até a Argentina, mesmo a Argentina nessa crise. A Argentina tem quase 100% das pessoas alfabetizadas, enquanto no Brasil 93%. Tem a nota no Exame Internacional do Ensino Fundamental, gente, o PISA. A Argentina tem nota 475, enquanto no Brasil 401. No Brasil, só 46% dos brasileiros têm ensino fundamental completo e só 27% ensino completo. Isso explica, na minha opinião, já que uma vez o estudo desenvolve a capacidade de decisão e de aprendizado, e o futebol hoje em dia sendo muito menos intuitivo e muito menos da genialidade prática que o cara adquire ali na rua, na pelada, no chão batido, mas está muito mais técnico e tático. E aí contribui para que a gente tenha hoje uma defasagem dos jogadores e por consequência dos técnicos. Porque os melhores técnicos, na maioria, são ex-jogadores, que por consequência vieram com toda essa deficiência cultural da sua base, na maioria deles, somado aos cursos de formação de técnico no Brasil que não serem tão bons quanto esses da Europa ou da Argentina. Então a gente acaba formando técnicos piores que formam jogadores piores e a gente fica num ciclo vicioso. Eu acredito muito nisso. E tudo isso junto faz com que a gente não ganhe mais Copa, inclusive. Pô, mas os caras das antigas, né, tinham esses mesmos problemas de educação, coisa e tal, que você falou, e ganhavam. Sim, mas o futebol estava num momento menos tático e menos técnico. Era mais intuição e genialidade, gente, naquela época. O jogador resolvia mais sozinho. Esses caras não ganhavam também tanta grana quanto ganham hoje, inclusive desde cedo na categoria de base. Como eu falei, hoje os caras ganham 40 mil, fazem TikTok, são mimados pelos pais e pelos amigos, crescem sem personalidade. Enquanto o Romário e Edmundo falavam as merdas que eles falavam, mas botavam a cara, sem nenhum assessor empresário proibindo eles de dar entrevista, e depois eles assumiam a bronca do que eles falhavam. E isso faz com que o cara tenha o famoso culhão na hora decisiva lá na Copa do Mundo. E pode fazer gol em Champions e tal, e aí vai uma opinião minha pessoal, tá? Até por ser de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo pesa mais pro jogador do que a Champions. Pesa mais emocionalmente. Você representa o seu país, ela é mais emotiva que técnica. Você nunca viu Lewandowski chorar em gol de Champions League, mas você viu ele chorar na Copa. Então, ter essa capacidade emocional pesa muito mais na Copa do que na Champions. Se você tá num time grande, cheio de estrela, e compete todo ano lá na Champions, você tem muito mais chance de ganhar do que uma Copa do Mundo que é de 4 em 4 e você tem 5 chances de ganhar ali durante toda a sua vida. O que vocês acharam, pessoal? Comenta aí embaixo se vocês concordam, discordam. Eu hablei mesmo, hein? Então, falei tudo que tinha pra falar. Dá a opinião de vocês. Se inscreve no canal, rapaziada. Compartilha com o bonde todo. Ativa o sino bolado. Fla Sagaz é raça, amor e opinião. Abraço.